Salvete. Salve. Salvete, digo eu, quando me dirijo a vocês. Salve, quando alguém se dirige a mim, sou só um. Salvete. Salve. Vamos à nossa terceira aula. Depois de termos visto algumas expressões de uso corrente, de termos aprendido o alfabeto, as pronúncias do latim e a ler palavras, vamos agora começar a ver latim a sério. Uma das nossas fontes, não a única, será o manancial de inscrições parietárias, ou seja, grafite, da cidade conhecida vulgarmente como Pompeia, mas que aqui vamos designar pelo nome correto Pompeios. Vêm aqui algumas imagens, aqui de um thermopolium, que era uma espécie de fast food, aquelas coisas redondas que ali vêm em baixo, na verdade eram para deixar comida, para depois ser servido aos clientes. Vamos trabalhar muito com grafite, como dizia, e aqui vem também uma imagem de vários grafite de campanha eleitoral. Vamos então começar. Vejam este grafito retirado das paredes de Pompeios. Labyrinthus hic habitat Minotaurus. Notem, Labyrinthus. O acento tónico cai em irim. Porquê? Porque aquele i tem a seguir uma série de consoantes. Portanto, a sílaba fica longa, o acento recai ali. Habitat, porque é que o acento cai no A? Porque o i é breve. E, portanto, o i da penúltima sílaba, sendo breve, faz com que o acento recua. Minotaurus, porque é que o acento fica em tau? Bom, au é um ditongo. Os ditongos são todos longos. Portanto, é uma penúltima sílaba longa. Ali recai o acento. Então, labyrinthus, aquela palavra enuncia-se, ou seja, no dicionário e nas gramáticas, vem com aquela aparência. Labyrinthus, labyrinthi, abreviado em i. Por enquanto não nos vamos preocupar com isso. Eu não vou ainda explicar o que raio é aquilo. Depois veremos. Então, já identifiquei uma palavra que é como se fosse o título desta inscrição, labirinto. E agora vamos ao resto. Vamos disciplinar-nos, a partir de agora, para identificar sempre, em primeiro lugar, o verbo. Os verbos são muito fáceis de encontrar em latim. Quando nós vemos uma forma terminada em T, em 99% dos casos, é uma forma verbal. E, neste caso, uma forma verbal da terceira pessoa do singular, ele ou ela. Portanto, mora, habita. Quem é que mora? Quem é que habita? Já percebemos todos. É o Minotaurus. O Minotauro mora. E onde é que ele mora? Hic. Aqui. Portanto, aqui é um advérbio de lugar e, aliás, hic é um advérbio de lugar e significa aqui. Hic. Aqui. Portanto, traduzindo desde o início. Labirinto. Hic. Aqui mora o Minotauro. E cá vem ele. Vamos também habituar-nos a partir de algumas palavras que aparecem nas frases, tentar construir famílias de palavras para irmos também consolidando e ampliando o vocabulário. Então, vamos partir de habitat. Habitat, mora, tem a mesma raiz que o verbo habere. Ter, habere. Vejam que o E é longo, da segunda sílaba, portanto, o acento cai lá. Portanto, é a raiz hab. A partir daqui, há toda uma série de palavras em latim que derivam todas para o português. Aliás, eu só vou pôr aqui palavras que tenham depois evoluído para o português. Por exemplo, habitare significa, literalmente, ter-se frequentemente em. Ora, ter-se frequentemente em, o sítio onde nós nos temos a nós próprios frequentemente é a nossa casa. E daí o sentido que a palavra tem. Habitar, morar. Por outro lado, habitudo, que é o que vai dar o português hábito, literalmente é a maneira de se ter a si mesmo, de uma forma geral. Como é que nós, de uma forma geral, nos temos a nós mesmos?
Daí o hábito, o costume. Habilis, e notem que o i é breve, o acento recua, sabemos que significa hábil, e o que significa em latim, mas na origem é aquilo que se pode ter na mão, e daí depois acaba por derivar semanticamente para os sentidos que hoje temos. Como veem, o latim é muito fácil. Vejam esta. Fortuna caica est. Ora bem, vamos começar por identificar a forma verbal. É um verbo importante, é o verbo que significa ser ou estar. No seu infinitivo é o verbo esse, est, é. Ele ou ela é. E quem é que é? Vamos lá recordar como é que este verbo se constrói em português, porque às vezes convém, ou quase sempre convém, para percebermos bem o latim, também percebermos bem o português. O verbo ser, em português, precisa de ter um sujeito, alguém que é, e aquilo a que se chama um predicativo do sujeito. É o quê? Portanto, algo que se reporta ao sujeito. Então, vamos começar por identificar o sujeito, que é fortuna. Eu aqui dou-vos essa ajuda, mas há truques para perceber isto. Normalmente o sujeito é um substantivo e geralmente o predicativo é um adjetivo. Não quer dizer que seja sempre assim. Aqui é. Fortuna, a fortuna, neste caso uma divindade, a fortuna é. E o que ela é? Ela é caica. Ora, este adjetivo, porque é um adjetivo, enuncia-se daquela forma. Ou seja, no dicionário aparece assim caicus, que é a forma masculina, caica, que é a forma feminina, caicum, que é a forma neutra. O latim tem masculinos, femininos e neutros. Mais uma vez, não se preocupem ainda com a maneira como as palavras vêm enunciadas. Vão se habituando apenas à aparência delas. O que é que significará esta palavra? Caicus significa cego. Portanto, a fortuna é cega. Fortuna é o sujeito, a fortuna é, e o que ela é? Predicativo. Cega. Está a ser muito fácil, penso eu. E como está a ser muito fácil, vamos ver se complicamos um bocadinho. Ou não, se calhar não. Vejam esta. O ERAI, não se esqueçam de que aquilo que parece um V, na verdade é a maiúscula do U. O ERAI, amicitiai, sempiternai, sunt. Querem tentar ler? O ERAI, amicitiai, sempiternai, sunt. Penso que se entende muito bem. Ainda assim, vamos olhar com atenção a forma como a frase se constrói. Vamos identificar o verbo, já devem ter percebido que é sunt. É o mesmo verbo de há pouco. Est é o singular, é. Sunt é o plural, são. Portanto, eu vou ter de ter um sujeito, outra vez, como é óbvio, mas no plural. O sujeito é, ou melhor dizendo, o núcleo do sujeito é amicitiai. Ora, uma amicitia é a qualidade daquele que é amicus. Portanto, amicitia significa amizade. Mas esta amicitia tem algo a concordar com ela, tem um adjetivo. E esse adjetivo é o erai. É o adjetivo que se enuncia daquela forma, o eros, forma masculina, o era, forma feminina, o erum, forma neutra. E o que é que significará? Verdadeiro. Portanto, o sujeito, o sintagma do sujeito, e desculpem estar já a atacar com estas palavras e com estes conceitos gramaticais, mas é necessário para percebermos o que vem depois. Portanto, o sintagma do sujeito é o erai amicitiai, as verdadeiras amizades. E as verdadeiras amizades são, e o que é que elas são? Predicativo do sujeito. Sempiternos, sempiterna, sempiternum. Neste caso, sempiterna a concordar com as amizades. O que é que significará sempiternos? É só mudar o sotaque. Fica sempiterno. As verdadeiras amizades, sujeito, são sempiternas, predicativo do sujeito. Vamos pegar na palavra amicitiai para fazermos a nossa habitual ampliação de vocabulário. Amicitia
está relacionado com amor. E mais uma vez peço, não liguem àquela forma, àquela vírgula e àquele isso. Depois vamos ver o que é. Agora não interessa. Concentrem-se na primeira palavra, amor. Obviamente significa amor. É só mudar ligeiramente o sotaque e o acento tónico. Portanto, a amikitia deriva do amor. A amizade deriva do amor. Não há novidades aqui. Aquele que tem amikitia para connosco é um amicus. Ou se for uma ela, é uma amica. Está mesmo a dizer amicus, amigo. Amica, amiga. Por outro lado, se não tem amizade, é um inimicus. A palavra inimicus deriva de amicus. Houve ali um problema com o A, que passou aí, mas é a mesma palavra, com um in antes. Inimicus. Da mesma forma, se for uma ela, é uma inimica. E com isto, vemos algumas palavras que partilham de uma familiaridade com a amikitia. Com o erei, partilha familiaridade a palavra veritas. O veritas significa, como penso que já perceberam, verdade. Verdade vem daquela palavra, veritas. Depois veremos como. Por outro lado, de sempiternei, nós podemos falar da forma simples, aeternus, que significa eterno, que por sua vez partilha a raiz com eium. Eium significa época, ano, mais concretamente época. E por sua vez com eitas, significa idade. Eitas. A palavra idade vem de eitas. Vem de uma forma desta palavra. Depois veremos. Como veem, continua a ser fácil, espero eu. Vamos então tentar, a partir daquilo que vimos, com a análise destas 3 simples frases, vamos devagarinho, com passinhos seguros. Vamos agora tentar fazer alguns exercícios, para ver se percebemos todos isto. Eu vou dar mais algumas palavras, do tipo daquelas que vimos, e vamos tentar construir agora frases em latim. Vamos a isso? Então, a primeira, aquila, que significa águia. E daqui temos, por exemplo, em português, aquilino. A palavra terra, terra. Ou a palavra via, via, estrada, caminho. E finalmente a palavra onda. Está mesmo a dizer onda. Onda é onda mal pronunciada. Aliás, o português, eu digo isto muitas vezes e vou dizer muitas vezes. O português é latim mal falado. Agora, temos 4 substantivos. Aquila, terra, via, onda. Eu vou-vos dar agora alguns adjetivos para tentarmos fazer frases parecidas com aquelas que vimos há pouco. Então, altos, que significa naturalmente alto, e cuja forma feminina é alta, aqueles 4 substantivos são todos femininos. Portanto, quando construirmos a frase, vamos ter de escolher a forma feminina, alta. Angustus. Angustus significa apertado. É desta palavra que deriva angústia, que de resto também existe em latim angústia. O que é uma angústia? É um aperto. Latus significa largo, espaçoso. Magnus significa grande. É a mesma raiz que encontramos em magnificus, magnífico. Magnitudo, magnitude e por aí fora. E o seu oposto, parvus, que é de onde deriva o adjetivo português parvo. Parvus, em latim, significa pequeno. Ou parva, no feminino. E, finalmente, seibus, ou, feminino, seiba. Seibus significa feroz. Vamos então construir frases usando os substantivos e aqueles adjetivos e com as formas verbais que já viram até agora. Est, singular, sunt, plural.
Querem tentar? Pausam o vídeo, tentam fazer 2 ou 3 e depois vamos ver? Vamos a isso. Então, vamos lá tentar. Vamos dizer que a Aquila, a águia, é grande. Se eu quiser dizer a águia é grande, como é que eu vou fazer isto? Aquila, que é a forma de sujeito. Vamos já pôr, já perceberam? Espero que tenham percebido isso, que eu esqueci-me de dizer. O latim gosta de pôr o verbo no fim. Gosta, não tem de pôr, não é obrigatório, mas há uma tendência. Devem ter reparado. Então, a águia, magna, grande. Porquê magna e não magnus? Bom, a aquila é feminino e, portanto, a forma de adjetivo tem de ser feminina também. Magna e o verbo est. Aquila magna est. É como se fosse em português. A águia grande é. A águia é grande. Se eu quiser dizer que as águias são grandes, e eu acho que este exercício, o interesse que tem é sobretudo pormos no plural, como é que eu vou fazer isto? Aquilei. Lembram-se de há pouco? Amicitiae é o plural da amicitia. Portanto, aquilei é o plural de aquila. Aquilei. Magnei. É como é português. As águias são grandes. Eu não digo as águias são grandes. Portanto, aquilei, magnei, sunt. E se eu quiser dizer que a via, a estrada, é larga, via, lata, est. E se eu quiser dizer que as estradas são largas? Viei, latei, sunt. Percebido? Portanto, quando uma palavra é sujeito singular, aquilá. Uma palavra deste tipo, bem entendido. Aquilá. Quando é plural, aquilei. Vamos ver mais. Lembram-se do Minotauro? Hic habitat Minotaurus. Agora vou eu dizer, porque não vimos nenhum exemplo destas palavras no plural, vou eu dizer como é que ficaria esta frase no plural. Ficaria assim. Hic habitant, note o plural com N antes do T, Minotauri. Olhem, é diferente das Aquilae. Lembram-se? O som é o mesmo, mas a letra é diferente. Minotaurus, unus, Minotaurus, Minotaurus, unus, um, Minotauri, duo, dois Minotauros, Minotauri, três Minotauros, etc. Minotaurus unus, Minotauri, duo. Então, vamos fazer agora a mesma brincadeira de há pouco. Eu vou-vos dar substantivos terminados em us, masculinos todos eles. Amicus, amigo. Dominus, dono, senhor. Médicus, médico. Servus, escravo, servo. Então, adjetivos. Altus, alto. Leitus, alegre. Bonus, bom. Verus, verdadeiro. Quanto a formas verbais, est ou sunt, ou então, se quiserem fazer uma frase do tipo do Minotauro, hic habitat, ou então, eu acho que é preferível, hic habitant. Vamos tentar concentrar-nos no plural, que é a diferença que temos aqui. Vamos aí, se querem tentar fazer, pausam o vídeo e depois regressam. Então, se eu quiser dizer que o senhor, Dominus, é mau, imaginem que é um dono que é mau, que bate nos escravos. Como é que eu vou fazer isto? Malus est. Como vê o latim, é de uma dificuldade tremenda. Dominus malus est. O senhor é mau. Mas se eu quiser dizer que os senhores são maus, como é que eu vou fazer isto? Domini mali sunt. Domini mali sunt. E se eu quiser dizer que os médicos
Medici são bons. Boni sunt. E se eu quiser dizer que os escravos, servi, moram aqui? Hic habitant. Espero que tenha ficado claro. Por hoje é tudo. Walete. Wale.